Hello, Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984-410010, manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show. Já segue lá, Mano Dal Ponte no Instagram, @92 Rock Pop também no Instagram. Acesse o site da 92, você vai ter acesso a todas as entrevistas com foto, com detalhes para você, inclusive essa. Dois bruxos aqui comigo, né, cara? Hoje ninguém escapa. Os caras vêm em dupla aqui para vender consórcio. Eu tenho o prazer de receber Moisés Costa, proprietário da Bemvest, e o Thiago da Soler, especialista em consórcio. Tiagão, começar por você, como é que você tá? Tudo bem, meu velho? Tudo bem, mano, tudo bem? Boa tarde, telespectador, é um prazer estar aqui. Bom demais. Moisés, sempre um prazer. Primeira entrevista do ano, é isso? É isso aí. Começamos bem, né? 2026 começar arrebentando já. É isso aí. Tá, me diz uma coisa, quando vocês vão junto pra uma venda, acabou, né? Não tem como não vender, né? O Thiago, ele é o reforço positivo, né? O Thiago quando eu tô cansado assim, ele faz uma boa. Ele vai. Mas é difícil o homem cansar, é difícil. Ô, Thiagão, quanto tempo tem Bemvest já? 4 anos. 4 anos? 4 anos. O que você aprendeu mais vendendo consórcio? O que você aprendeu mais com Moisés? Com Moisés? Mas seja sincero. Com Moisés? Eu aprendi muito na venda como identificar o que o cliente precisa com ele. Ele sabe exatamente. Às vezes o cliente chega lá com uma ideia do consórcio que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e o Moisés direciona perfeitamente e mostra pro cliente, para a tua situação, isso aqui é bom. O cliente sai de lá com outra visão, e às vezes ele nem imaginava que o produto pudesse trazer aqueles benefícios para ele. E isso eu aprendi com ele. Ele faz muito bem isso aí. Tá, e o que ele te ensinou não fazer? Não, isso é isso que eu gosto. Eu gosto de saber porque tem aquela, isso tu não repete mais, entendeu? Porque todo vendedor tem a sua barra, o seu DNA. Eu não cheguei a fazer isso, né? Mas é uma coisa que ele ensina assim, isso aqui não pode, que é mentir pro cliente. Prazos de contemplação, isso é algo que não existe dentro do nosso produto, né? Isso aí já é lei lá desde o primeiro dia de casinha, tu já aprende essa regra que não pode tu mentir pro cliente, dizer o que ele quer ouvir. Às vezes o cliente, ele quer que tu minta pra ele. Tem esses casos às vezes. E a gente prefiro não vender do que iludir o cliente ou vender uma coisa pra ele que não é o positivo. Ô Moisés, mas isso é valor, né? Valor de empresa, né, cara? Mas é assim, é porque são escolas diferentes, né? Hoje a gente vê o mercado, o mercado de consórcio, quando a gente começou, o mercado tava devagar, né? Quase parando, né? E o mercado dos 15 anos para cá, ele alavancou, né? Hoje o mercado de consórcio, tem muita gente vendendo consórcio. Mas isso é positivo, você acha? Por ter muita gente, é positivo, mas tem também o vendedor desqualificado que quer vender por vender e vende com má qualidade, e existe a mentira, né? A mentira só pela venda, mentindo. O cliente de consórcio, ele tem que entender que não tem almoço grátis. Contemplação rápida, ela ou demanda um lance de aporte em dinheiro grande, tá? Ou demanda sorte, né? Ou demanda uma estratégia, mas demanda uma estratégia de acordo com o intermediador, né? A expertise, o tempo de sabedoria daquela corretora, ele entender dos grupos, ele tem um tempo de mercado, ele tem uma quantidade de administradoras que ele já conhece, então ele tem uma expertise daquilo. Agora, tu trabalha para uma administradora só, tu aloca o cliente no primeiro grupo que o teu computador traz, e tu diz que esse grupo vai contemplar rápido, né? Sem lance nenhum, não existe. Porque não analisou nada, o cara então assim, né? Mentira, né? Mentira. Mas tem uma outra coisa que o mercado está começando a ter de novo. Não é só a mentira, porque a mentira tem muita gente que já percebe isso. Tem a ilusão. Porque o cliente tem assim, por exemplo, tem muita propaganda aí que eu tô vendo dizendo assim, a sua contemplação no primeiro ano, sua contemplação no terceiro mês, prometendo essa contemplação aí. Mas promete na propaganda? Instituições, administradora prometendo isso. Ou no primeiro ano, ou até o segundo ano. Tem uma aí que agora de carro prometendo até o terceiro mês. Prometendo não, garantindo até o terceiro mês. Aí fui ver. Aí o cara olha assim, é um consórcio.
Só que quando ela promete isso, ela tem que cumprir, e ela cumpre. Só que a taxa financeira daquele consórcio não é o consórcio que a gente vai contemplar a título de sorte ou de lances que a gente vai produzir aqui ao longo do tempo. É quase que um financiamento. Tá. A taxa financeira, cujo qual o cliente não faz a taxa, não calcula a taxa, é praticamente um financiamento. Mas o cliente leigo, ele olha para aquilo, diz que acha que é um consórcio normal, que consórcio é barato, né? As pessoas já têm isso na cabeça, né? Na cabeça. Então acha assim, beleza, eu vou lá, o consórcio deixa de fazer com a Bemvest, com estratégia, com planejamento, um tempo hábil para fazer porque precisa de um tempo. Não é de um dia para o outro. É um planejamento. Consórcio é um planejamento. Se tu queres contemplar o teu consórcio amanhã, ou é carta contemplada ou é um financiamento. Agora, esses consórcios aí é uma taxa financeira de um financiamento. Não existe almoço grátis. Por que que lá naquele consórcio ele te contempla no terceiro mês e eu não? E a outra administradora não? O que eles têm de diferente? Por que eles conseguem fazer isso e as outras não? Alguém tá pagando muito caro. Então, assim, pera aí um pouquinho. Pensem, meus amigos. Então, ou existe a mentira, que é aquela que as pessoas, o leigo, né, cai. Não, imagina, eu tenho um grupo especial que vai te contemplar aqui porque não tem ninguém dando lance. Não existe mais isso. Isso lá em 1980 tinha. Hoje não existe mais isso. Muita gente está no consórcio, quer contemplar a sua carta. Existe a mentira que as pessoas ainda caem hoje, mas existe essa ilusão que as instituições, algumas administradoras fazem para vender. E aí vendem de uma forma que eu não acho legal, né? Porque elas elas estão vendendo o consórcio, mas com taxa de financiamento. Então prestem atenção. Então, assim, voltar para o que, né, nós estávamos conversando aqui com o Thiago, né? Então, o que a gente preza, a minha escola é o planejamento, né? O que eu prego e o que a gente fala, o que a gente traz com o consórcio Bemvest é planejamento, é taxa financeira que traz para a pessoa economia, que traz para a pessoa algo que ela possa pagar um valor justo por aquilo, né? Mas que às vezes ela não vai entregar de um dia para o outro. É isso que as pessoas têm que entender. Quanto mais rápido eu precisar daquele dinheiro, mais rápido, mais liquidez eu quiser no dinheiro, mais eu vou pagar por ele. As pessoas têm que entender isso. Salvo isso, prestem atenção. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Ô Moisés, mas quando você fala nessa história da esmola demais, o cara que contrata isso, né, é mais ou menos o perfil do cara que cai em golpe também, porque ele tem para mim duas coisas: ou ele é olho grande, ou ele é ingênuo. Como é que você classifica esse cliente? Porque eu imagino que esse cara também passe por você. Você identifica ele, você vai dizer, não, tem alguma coisa errada aqui. Como é que você identifica isso? Não, tem os dois, mano. Tem o ingênuo, existe. Eu já peguei casos assim, mano, há muitos anos atrás, vou contar um caso assim que realmente me comoveu, de um cliente que tinha comprado um imóvel, né? Com uma imobiliária assim, até bem conhecida na cidade, tinha pago R$30 mil de entrada, né? Tinha dado o sinal dessa casa, era um agricultor, eu ainda me recordo das mãos dele, trabalhador, sabe, as mãos rachadas, né? Da agricultura, assim, bem calejadas. E ele tinha dado R$30 mil de entrada nessa imobiliária para comprar uma casa e estava esperando a carta de crédito ser contemplada até o terceiro mês, que o cidadão tinha prometido para ele. Bacana. Então, assim, poxa vida. Você sabia então, assim, que não é. E aí, ele tinha chego lá um ano depois. Ele contou essa história para mim, que ele perdeu os R$30 mil. Então, aí ele chegou lá dizendo que tinha acontecido e tal, e queria saber como é que funcionava, porque ele tinha escutado de uma rádio e entendeu que não era daquele jeito que venderam para ele. Ele queria saber, e até o casamento dele tinha sido abalado, porque a esposa dele não tinha acreditado e ele acreditou. Então, assim, não foi um caso assim de ganância, mas foi um caso assim que, o cara tinha tanta expertise no como falar aquilo, né? E enganou tão, sabe? Tinha tanta traquejo na argumentação, que o cara, então, era um inocente, né? Então, poxa vida, né? Mas tem aquele que, né? Para ganhar uma vantagem, para ter uma vantagem, né? É aquele, eu tenho um negócio para ti aqui. É só, olha aqui, eu tenho isso aqui, é só...
pô, é só pra ti que eu tenho esse negócio? Né? Então, especial, assim, né? Especial de coração. É tão especial, né? Assim, te conhecer, né? agora então, e o negócio é pra né? ti. Então, né, gente? Então tem esses dois tipos no mercado e a gente tem que cada vez mais divulgar isso, né? A gente fala a respeito disso, né? E a gente, ainda as pessoas caem, nós estamos em que ano? 2026, as pessoas ainda hoje caem no golpe do bilhete premiado, gente. Ainda hoje, por inocência ou por ganância ou por seja lá o que for, né? Ainda tem pessoas que conseguem ainda, né, com palavras ainda distorcidas, iludir as pessoas, mentindo para as pessoas. Então sempre que as coisas em relação às finanças e dinheiro que sejam muito fora do padrão, prestem atenção, saibam com quem vocês estão fazendo o negócio, é daqui, quem é a pessoa, ela tem já experiência, quais são as pessoas que já passaram por aquilo ali, né? Quem são as pessoas que já fez negócio contigo? Deixa eu falar com elas. É tão fácil, né, isso, cara? sabe? É tão fácil, poxa, né? vida, né? Por que as pessoas não criam esse padrão, né? A gente tem que aprender a criar esse padrão. Me dá o telefone das tuas referências. Vamos fazer isso? Pô, a gente, né? Quantas pessoas iriam se livrar de tantas armadilhas que tem por aí? De golpes, né? Ô, Tiagão, cada vendedor tem uma característica, né? Cada um tem a sua... qual é a tua característica como vendedor? A minha característica como vendedor... Olha, qual a qualidade como vendedor? Eu acho que era mais qualificado, o Moisés fala isso, né? Ele conhece os vendedores dele, ele vai saber... Não, eu não quero o Moisés, eu quero que tu fale. Ai, com a minha característica... Vendedor agora... bom fala, não vai, quero saber, vai lá. Cara, a minha característica de vendedor, eu não costumo enrolar muito. Você não tem cara de chato. Eu não... Você não tem... Eu não fico... Meus atendimentos costumam ser numa média um pouco mais rápida. Mais objetivo. Se o cliente quer conversar, eu converso, mas eu não fico enfeitando o pavão. Sou um pouco mais direto. Se o cliente é direto, tem atendimento que eu vendo em 10 minutos, porque o cliente é igual a eu, é direto, vai rápido também. E eu costumo ser um cliente que tem um fechamento bom, um vendedor que tem um fechamento bom, fecho bons negócios, costumo não perder muito time com o cliente, sou mais rápido, né? Eu sou um pouquinho mais rápido. Procede, Moisés, é essa linha mesmo do carro? Ele vai saber dizer melhor, né? É o fechamento. A característica dele é o fechamento. E no nosso segmento, ele tem que ter o nosso corretor, ele tem que ter um bom fechamento. Porque as pessoas têm uma extrema dificuldade em tomada de decisão para um planejamento. Porque até hoje, né, por exemplo, eu vivi até hoje sem um consórcio, sem guardar dinheiro, sem fazer um investimento. É muito fácil eu procrastinar um pouco mais. Agora, eu vivo sem um carro hoje. Não, eu preciso trocar meu carro já tá, eu tenho que trocar. Eu preciso fazer algo material, eu preciso comprar algo material imediato, eu vou ali e troco. Meu celular já tá na hora de trocar, enfim, eu boto a mão nele, eu tenho aquele imediatismo para comprar as coisas. Então, é mais fácil que eu faça uma compra dessas coisas imediatas. Agora, quando eu falo em papel, né, em prestação de serviço e muito mais ainda num planejamento, é muito mais fácil eu descartar, eu deixar para depois. Que eu nunca fiz. Né? Isso, então assim, eu entendi, né, o cliente ele fala assim, eu entendi, eu sei que é bom para mim, ele se convence de que quando ele passa por uma consultoria nossa, que é um bom caminho para ele, que vai fazer com que a vida dele melhore, que é a melhor forma de ele fazer uma compra, guardar o dinheiro dele, mas ele consegue dizer não agora. Só que esse não agora vai ficar se procrastinando por muito tempo. Moisés, tem uma máxima também, né, cara? Aquela história, daqui 5 anos você vai olhar para trás e vai querer ter tomado a decisão diferente que você tomou, né? Em 5 anos... O tempo vai passar igual. O tempo some, né, Tiago? O tempo vai passar igual. O Dino fala uma coisa, Tiago, que a gente conversa muito aqui, que é meio que máxima de brasileiro, eu tenho certeza que vocês já ouviram. Se eu não fizer o consórcio, eu não consigo guardar aquele dinheiro por mês. Com certeza. É o boleto, aquele que meio que você se obriga, né? Moisés, isso não é crime, ao contrário, se o cara é planejado com isso, ele tem que fazer isso. É isso aí. E aí se esse vendedor não tem um bom fechamento, ele tem uma boa apresentação, ele é muito técnico, ele sabe o que está fazendo, mas se ele não tem um bom fechamento, um bom assim approach de, cara, vamos lá e decidir pelo cliente,
esse cliente vai embora e não faz e não fecha o pedido. E na verdade esse cliente nem pensa, né? Não é o que vai pensar, ele meio que esquece. Ele, cara, fiz. Né? E ele depois ele não se arrepende. Dificilmente hoje um cliente Bemvest consórcio ele se arrepende. Porque ele vai ver daqui a um ano, daqui 2, seja lá o tempo que ele está no consórcio, contemplado ou não. Quando ele nos procura, contemplado ou não, a gente abre o extrato dele e ele vê, que é o que tu estás falando, o quanto ele já tem guardado. Dinheiro guardado, né? E, por exemplo, nós estamos no processo de contemplação desde semana passada. Então, eu estive com um cliente agora que até demorou bastante tempo para ele contemplar. Eu acho que ele demorou, olha, cara, 4, 5 anos para ser contemplado. Ele teve dificuldade de pagamento, ele não pagava na data. E aí eu fui olhar o extrato dele, cara, dificuldade de pagamento. E aí eu vi lá para ele, assim, amigo, tu tens aqui, era um consórcio de 150 mil, ele tinha 50 mil pago. Aí ele assim, tu tens isso guardado no banco hoje? Aí ele disse, não tem, né? Nem 10% disso aí. Então tá pelo menos aqui, poxa, né? Então olha o que já fez pelo cidadão. Ele já simplesmente conseguiu fazer uma reserva financeira, cuja qual em outro lugar ele não conseguiria fazer de hipótese nenhuma. Ô Moisés, muitos clientes acabam chegando em você com consórcios que fizeram, maus consórcios, maus negócios e pedem para você ajudar a resolver? Alguns, né? Diz assim, Moisés, eu parei de pagar um consórcio há 5 anos aqui de fulano que eu nem sei quem é, você me ajuda a resolver isso? Você consegue resolver tudo ou não? Não, então, a maior parte deles falta informação, né? Falta informação. Então a gente se coloca à disposição e graças a Deus a gente conseguiu sempre assessorá-los e com a informação a pessoa conseguiu resolver o que ela tinha para resolver. E, cara, e o legal disso é que a pessoa depois volta pra gente, às vezes não no momento, porque ela ainda precisa resolver aquilo que tá mal resolvido lá, e depois ela se torna nosso cliente, ou o nosso indicador, que é o mais legal, né? Às vezes nem é nosso cliente ainda e já tá nos indicando. Então algumas pessoas passam por essa consultoria Bemvest, de resolver um problema lá no consórcio bancário, que não foi assessorado, porque às vezes comprou do gerente amigo dele, mas o gerente amigo dele saiu. O gerente tá em 10 não é mais, né? O amigo dele. É. Então, e aí ficou órfão, né? Eu chamo de órfão do consórcio, né? Ele não tem mais alguém que cuide daquilo, e ele não entende o que ele comprou, ele não sabe, na hora da contemplação, ele não sabe o que fazer e quem vai fazer com que aquele negócio fique, se concretize na realidade, né? Que é uma outra questão, que é a entrega do produto também, que tem uma certa burocracia, depende do que vai... E a pessoa tem que entender que essa burocracia, ela existe e não é o Moisés que inventou. É o Brasil, né, cara? Pô, você tem, por exemplo, um consórcio imobiliário que você tem muitas garantias. São e você sabe que não, são regras de mercado, pô. É que não é assim para transferir um bem ou um imóvel. Você tem alienações, tem uma série de documentações para fazer, né? E garantias, né? Essas garantias defendem o próprio cliente, né? Porque, né? Imagina-se que tá defendendo o próprio consumidor, porque imagina que se vem o cara mal intencionado, compra, né? Contempla a sua carta, pega o dinheiro, vai embora e não paga mais, ele tá lesando o resto do grupo. Como então é que a gente tem que vai garantir a contemplação dos demais que estão no grupo? Isso, então tem que ter algo bem criterioso mesmo, né? Então se o cliente é sério e está dentro das regras, ele sabe, porque isso é o papo antes, né? Que é o nosso vendedor, quando ele está bem intencionado e sabe o que está fazendo, essa conversa ele tem antes e não depois. Ô Moisés, tem outra coisa, né? Quanto mais regra, cara, quanto mais regra e mais transparência, mais você sabe que o negócio é sério. É isso aí. Quando você vai para um negócio, né, Tiagão, que não tem muita regra, o cara fala, não, aqui é tranquilo, aí você... Eu sempre pergunto pro cliente, tu estás fazendo um negócio de 300 mil, 400 mil, tu queres que ele tenha algum galinho, alguma coisa, ou tu quer que ele seja 100% blindado? Então ele tem que ter regra, ele tem que ter burocracia. Ele vai ser sério pra lá e sério pra cá. Sério pra lá e sério pra cá. Os dois lados, né, cara? É isso aí. Não tem vantagem nisso. Ô, Thiago, qual é o cliente mais difícil para você convencer? E quando eu falo convencer, não é obrigar o cara a fazer o consórcio, mas é fazer o cara entender o consórcio. É o cliente, mano, que ele tá entrelaçado na nossa cultura brasileira de imediatismo. Esse é o cliente mais difícil. Que a gente é acostumado a pagar e pegar, né? Eu vou comprar esse celular, eu vou pagar agora, eu vou pagar e já vou pegar. Não interessa quanto eu pago. Não interessa quanto eu pago. Interessa a parcela, né? Se cabe, eu vou fazer. Esse cliente, ele já vem de uma cultura dele, às vezes dos pais dele, que eu já tive cliente de explicar todo o consórcio e a mulher do cara olhar pra mim e falar assim, eu entendi que é bom, mas eu não
consigo pagar por uma coisa que tu tá me dando um papel. Ela falou isso aí pra mim. Isso é complicado. Com todas as garantias que o sistema dá. Todas as garantias que o sistema dá. Então, é algo que já vem na cultura, algo que tu tem que quebrar isso do cliente, abrir a mente do cliente. Esse é um cliente que tu tem que ter um atendimento, é um pouquinho mais de atenção, é um pouquinho mais complexo. E aquele cliente também, né, Tiago, que já foi lesado alguma vez. Eu imagino que esse cara, quando já foi lesado... É complicado. Aí tu tem que explicar toda a diferença do consórcio que ele fez pro nosso. Teve cliente que eu cheguei a atender, que eu cheguei lá para atender porque é ouvinte nosso da rádio, mas queria que eu vendesse o mesmo consórcio que ele comprou. E aí vem no caso que a gente falou, o consórcio que ele contemplou em 3 meses. Ah, beleza, deixa eu ver se teu consórcio. Fui lá, fiz as contas pra ele. Então, mas isso aqui que tu fez foi um consórcio mascarado, não é consórcio. Aqui, ó, tá se pagando taxa de financiamento, eu não trabalho com financiamento. Você pegou 100 e tá pagando 200, né? Tá achando que tá fazendo um bom negócio. Achou que tava num bom negócio. Não, quando no fim foi lesado pelo vendedor, que vendeu pra ele uma coisa que não era consórcio. Aí não é o meu trabalho. Esse cliente tu tem que mostrar pra ele também, demanda uma atenção maior pra ele entender que o teu produto é diferente daquele ali, aquilo ali não era bom o que ele fez. Ô, Tiago, já discutiu com algum cliente feio, cara? Não é tranquilo assim? Não, tranquilo. Não, eu não tenho problema nenhum em falar que eu já briguei, já discuti. Na argumentação, tu ganha o cliente na argumentação, não tem como tu discutir. Moisés, tu já, Moisés? Eu já, várias vezes. Nossa, tentei ser... Não, Tiago, não precisa ser tão polido. Eu já briguei de ficar brabo com o cara, e o cara fica bravo comigo. Nossa. Eu não faço mais, hoje eu abri mão já. Hoje eu não sei se é a idade ou o tempo vai fazendo isso aí comigo. Mas assim, não tem cliente que assim, deixa. É melhor, né? Mas eu não queria deixar passar nada, mano. Era uma coisa impressionante. Não perder nunca. Não perder. Não posso perder. Não posso. Ô, Moisés, mas tem aquele cliente que ele é chato por natureza. Que ele quer te provocar e te testar. Nasceu com aquilo ali, né? Ele nasceu pra te testar. Que tu sabe que ele vai fechar, ele vai fazer, mas ele quer incomodar, cara. Isso também existe, cara. Isso aí. Mas tem o, desculpa a palavra, mas tem o burro também. Tem. E aí tem o outro burro do lado aqui que quer mostrar pro cara, quer ensinar o burro. É mais burro ainda, né? E depois, com o tempo, eu fui entender, mas como é que eu vou ensinar o cara que não consegue aprender? Mas tem o cara que burro sou eu, né? Aí eu fui entender que o burro sou eu. Mas tem cara que não quer aprender também, né, cara? Você fala pro cara daí porque não quer. Entendeu? Tem como te explicar pra mosca que é melhor que... Não dá, né? O cara teimoso também, tem o teimoso, né? Tem o teimoso, tem o cara que é o cara que dá murro em ponta de faca, vai explicar pra ele. Teve esse tempo aí que eu tava alguém indicou ele que ele queria fazer. Veja bem. Aí eu liguei pra ele, cara, ele começou a me explicar. Na explicação dele eu já não queria mais. Eu queria desligar o telefone. Ele começou a explicar o que teu negócio pra ti? Isso, ele começou, porque tu vê que eu já não faço por causa disso. Daquilo ele começou a me explicar. E eu tava com meu filho no carro. Ele já tinha todos os porquês. Por que ele não fazia? Por que ele já... Eu já não tava mais querendo e ele ficou 40 minutos no telefone. Eu fui no amigo, do amigo eu fui no seu e deixei ele falando. Rapaz do céu. Então tranquilo, bem, então. Daí tu me manda então a proposta dele. No final porque fechou, as pessoas né? são tão assim, tem pessoas que são tão pessimistas, né? Assim, então, mas aí ele tava querendo. Mas eu já não tava querendo mais vender pra ele, porque... Na verdade, eu acho que ele queria alguém que ele pudesse confiar, né, Moisés? É que tem pessoas que quer alguém pra brigar mesmo, assim, pra... Quer arrumar defeito no teu negócio. Sei lá o que ele queria. Mas tem pessoas que realmente gostam de uma confusão. Mas sabe o que eu falo? Eu sempre falei, meu pai, ele tinha um prazer, que era um negócio interessante. O pai gostava em feirão de carro, meu pai adorava. Porque o meu pai era fanfarrão, o cara de fácil trato, todo mundo gostava dele, e ele gostava de comprar carro que ele não quer comprar. Ele ficava enxovando os caras no feirão e dizia, pai, tu sabe que tu não vai comprar. Por que tu tá vindo aqui no feirão assim? Eu gosto de incomodar os caras. Eu gosto de ver os vendedores tentando me convencer. Eu assim, E geralmente ele pegava as carniças. Ele ia nas carniças, assim, né? Só pra ver o cara. Vamos ver se o cara defende bem. Daí o cara se esforçava ainda pra vender porque o pai era vendedor também. Ele disse, eu quero ver até onde esse cara vai. Eu disse, não pode. Esse prazer não pode existir. Cara, e a gente ia nos feirões, cara, com o pai. Eu disse, pai, não dá mais, cara. Temos que mudar esse negócio. Só enxovava, cara. Eu nunca comprava nada. Ele já ia pra enxovar. Perigoso. Não, era o pior cliente que tinha. No final ele ficava amigo de todo mundo ainda.
mesmo incomodando. Fazer amizade com os caras ainda. Tá, senhores, não dá tempo para mais nada, Tiagão? Dá tempo de fazer um bom negócio. Dá tempo de fazer um bom negócio. Sempre, isso. Sempre dá tempo. Chama onde, vai? Chama no 3045 3232 ou aparece lá no nosso escritório em frente ao campo do Criciúma. A gente tá lá para te atender em qualquer horário. Facinho, né? Facinho. Bom demais. Moisés, meu velho, sempre obrigado pelo carinho, que seja 2000 um ano maravilhoso, um ano de bons negócios e negócios sérios, né? Ô, mano, janeiro é sempre um bom ano, um bom mês para começar um bom planejamento, né? Vamos agora, janeiro, primeiro mês do ano, tá? Começar bem o ano. Chama no WhatsApp 3045 3232. Grato sempre pelo carinho aí, mano, tá? Valeu, meu velho. Abraço a todos. Obrigado, Moisés. Obrigado, Tiagão. Obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa: nesse programa somos todos Beninvest.